Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre como não se importar com o que as pessoas pensam sobre você. Nesse conteúdo, então, falaremos sobre por que nos importamos, com o que nos importamos, o conflito de interesses e como transmutá-los, né? Sermos quem somos, sabendo. Antes de iniciarmos, lembramos vocês que estamos com uma lista VIP, o link está na descrição. Com ela, vocês têm acesso a benefícios exclusivos, além de ter uma relação mais próxima conosco. Então, no caso de vocês terem dúvidas, nós conseguimos respondê-las de forma mais objetiva, tá? Claro que nada impede, nós estamos também nos comentários, vocês podem comentar que nós respondemos. Iniciando, por que nos importamos? Na questão da vida, existe um senso, uma vontade, na verdade, de serem aceitos por um grupo da mesma espécie. Então, no caso dos animais, eles buscam ser aceitos pelos membros da mesma espécie e, através desse ponto de atração, eles criam esses grupos, né, esses bandos, alcateia, vai do nome dos animais, da espécie dos animais. Então, esse grupo ele consegue perceber o que o animal precisa: alimentação, abrigo, preservação, proteção e, com isso, a sobrevivência do grupo como um todo. Então, eles conseguem ter essa inteligência para conseguir gerenciar. Trazendo isso para os seres humanos, no caso nós também temos esse anseio de sermos aceitos pelos outros seres humanos. E a partir desses pontos de atração, nós vemos que pode ocorrer, por exemplo, nós queremos nos aproximar de pessoas que tenham ideias parecidas com as nossas. Então nós criamos pequenos grupos de interesses. E esses grupos, conforme eles vão crescendo, vários grupos de interesses, eles criam então uma grande sociedade. Em ocasiões ideais, o indivíduo ele seria gerenciado por essa sociedade. Então a sociedade ela buscaria quais são as fraquezas desse indivíduo, desse membro, o que ele precisa, quais são as necessidades, o que é necessário para que ele evolua como ser humano. Mas nós entendemos que nos dias atuais nós temos várias limitações, várias crenças limitantes dentro da sociedade. Nós conseguimos entender a prova disso através daquilo que nós recebemos da sociedade. Então, as músicas, os filmes, as séries, os noticiários, a maneira que as pessoas se tratam. Então, através disso, nós temos uma média vibratória. Então, nós identificamos, através dos fatos, que a maioria é nocivo. Então, elas nos inibem, nos impedem da ascensão espiritual. Nós estamos pontuando isso para vocês porque são fatos de verdade, caso vocês discordem. Por exemplo, quando nós falamos das músicas, né? A gente ouve músicas com letras horríveis em festas de crianças. Nós temos vários programas que incitam conflito. Eles não nos ajudam a sentar e dialogar. Eles falam assim, então tem que brigar, tem que bater, tem que fazer mal para a pessoa, tem que se vingar. Então são plantadas essas crenças dentro de nós. Então, através disso, nós temos a verdade de que nós temos uma sociedade doente. E saber disso é importante para conseguir transmutar essa questão. Bem, então como a sociedade tem crenças limitantes, nós vamos tentar entender como elas acontecem e como que elas interferem no nosso dia a dia. Bom, nós somos seres orgânicos dotados de raciocínio lógico e sentimental, né, emocional, que em outras palavras é lógica e emoção. Quando um dos dois está instável, o indivíduo ele fica instável mesmo, então ele tem dificuldade de elaborar uma opinião própria e defendê-la. Então, por exemplo, a lógica ela é interessante e é importante para que haja um processamento de informação. Então a pessoa pensa, mas isso é lógico, leva a isso, o resultado é esse. O que eu vou fazer em relação a isso? Então ela vai medindo esses resultados, essas equações. Na questão emocional, ela se entrega, ela sente algo por aquilo que ela está buscando, até porque a emoção é um fator decisivo na vibração, na busca pelo aquilo que é necessário, daquilo que é requisitado. Então, se o indivíduo ele pende muito para a lógica, ele é enxergado como apático, como frio, calculista, general, pessoa insensível, enfim. Quando ela é muito levada para o emocional, ela se permite sentir o que o outro está sentindo, ela não tem aquela capacidade de gerenciar os sentimentos que ela está sentindo. Então, se o entorno traz uma raiva, ela sente aquela raiva como se fosse dela e age no impulso. Ofende, machuca, xinga, enfim. Aí depois vem a lógica, aí a pessoa, não devia ter feito. Então a gente vê que há um problema na lógica. Então veja que os dois em equilíbrio, tá tudo bem. Mas quando eles estão desequilibrados, não está tudo bem.
E essas crenças que nós recebemos desde crianças, elas pegam muito nosso emocional. Elas castram o nosso emocional. Já nós vamos ver mais sobre isso. Uma das crenças que nós queremos transmutar com vocês agora é a questão do poder, né? Nós estamos falando na sociedade que o indivíduo, que a sociedade ela está doente e nós podemos imaginá-la como um esquema de pirâmide. Para que isso aconteça, a base não pode ter consciência do que está acontecendo, porque se tiver, a pirâmide se desfaz. Nesse ponto, nós podemos interpretar que o poder ele é negativo. Mas é importante que nós observemos que as virtudes, elas são neutras. É quem canaliza que atribui um significado. Então, por exemplo, Deus, Todo-Poderoso, que tudo cria, que tudo sabe, ele é munido de todo o poder absoluto. Então o poder não é necessariamente ruim. É a pessoa que canaliza. Então se o indivíduo canaliza uma virtude e ele tem crenças limitantes, tem sentimentos negativos, tem traumas, tem anseios, tem tudo que essa questão nociva, ele contamina, ele profana essa virtude. Então quando essa virtude for se manifestar na matéria, ela se manifesta com problemas. Ela cria problemas, porque é o próprio indivíduo que criou esse problema. Isso entra também na questão que a gente estava falando da faca, né? A faca na mão de uma pessoa que cozinha, maravilhosa. Na mão de uma pessoa que mata, horrível. Então a responsabilidade maior não é da faca, é de quem manuseia. Então é da consciência que dá sentido àquilo. Então isso que é importante ressignificar. Poder não é mal. Mal é a consciência que canaliza aquele poder, tá bom? Para dar continuidade, com o que estamos nos importando? Saber disso é crucial para entender se isso merece ou não merece nossa atenção. O senso questionador, ele é muito inibido desde cedo, assim como também a questão de buscar ser inteligente. Então, desde a infância, a pessoa quando ela busca a inteligência, ela é taxada como CDF. Se ela começa a perguntar muito para o professor, ela é interpretada como alguém conveniente, porque os alunos querem que a aula acabe logo, aquela pessoa está atrasando o processo. Nós entendemos que uma criança, ela ainda não desenvolveu a identidade própria, ela ainda não sabe o que ela está buscando. Então, se desde cedo ela é tratada, ela acredita que inteligência é sinônimo de ser CDF ou sabichão, e de que questionar é sinônimo de ser inconveniente, ela se castra. Ela para de fazer isso porque ela quer ser aceita pelos demais. Então ela se esquece, ela se inibe a partir daquele momento. Aí dali pra frente começa a haver várias outras crenças que vão fortalecendo essa questão. Aí nós entendemos. Pelo anseio de ser aceito, somados pela insegurança, nós nos diminuímos para caber no que esperam de nós. Então isso cai totalmente nessa questão. A criança, ela não sabe quem é. As pessoas estão falando mal do jeito que ela age. Ela quer ser aceita, principalmente pelas figuras de respeito, as figuras parentais. E se o pai e a mãe não estão preparados para lidar com a inteligência, eles não anseiam essa busca espiritual, naturalmente eles esperam que o filho também não siga. Então fica muito difícil de haver essa ascensão. Normalmente a criança acaba se submetendo a essas expectativas. Quando ela está na adolescência, ela também sempre está lá, né, esperando o que os outros esperam dela, está sempre tentando atender essas necessidades, então ela sempre está se comprimindo. E como já falamos, essa compressão, ela machuca, porque o indivíduo não está sendo quem ele é de verdade, ele está sendo o que os outros esperam dele. Tanto que na maioria dos casos, chega lá nos 40, 50, 60 anos, essa pessoa olha para trás e fala: o que eu fiz da minha vida? O que eu vivi da minha vida? Aí que ela começa a cair a ficha dela de que ela não viveu. Ela fez o que os outros queriam. Então é um preço muito alto. O indivíduo que tem dificuldade para elaborar ideias próprias acaba comprando as ideias da sociedade e as vivendo como se fossem suas. Isso traz sintomas. Então veja que muitas vezes, principalmente se for influenciador, né, eles trazem uma opinião e as pessoas normalmente não deglutem, elas não digerem aquilo para ter certeza de que se aquilo faz sentido ou não. Elas aceitam porque é uma pessoa de respeito, então ela deve ser verdade. Então, por ela não ter desenvolvido o senso crítico, questionador, dela não ver a inteligência como algo bom, ela compra ideias prontas. Aquilo que dizem para ela, ela acredita. Ela busca que os outros deglutam um conhecimento, que tragam para ela mastigado, que ela não precisa pensar. Então isso é um problema, porque o que o outro pensa pode não necessariamente ser o que você pensa. Então quando você ouve a opinião de alguém sobre um livro, você vai ouvir a opinião de alguém sobre um livro, não é o livro em si. Então para que você saiba se você vai gostar ou não, você precisa experimentar.
E isso cai no principal motivo de nós estarmos gravando esse vídeo hoje. Vamos abrir o coração com vocês também. Nós estamos identificando uma queda nas buscas da espiritualidade. Isso não é só no átomo quântico. Isso está acontecendo nos canais do Hélio Couto, na Nova Acrópole, por exemplo, questão da filosofia, Cristina Cairo, que busca essa questão de entender a espiritualidade, dos mapas astrológicos, das adivinhações, então tudo isso está vendo uma demanda, uma debandada, como se fala. E nós paramos para analisar o porquê que isso está acontecendo. Coincidentemente, um membro do átomo quântico veio falar conosco e falou sobre a existência de pequenos canais que estão emergindo através de discórdias, né? Então, eles estão nascendo para poder discordar da espiritualidade. Nós estamos falando isso para vocês agora, antes que isso chegue até vocês e que vocês estejam preparados. Vão chegar conteúdos para vocês, se não já chegou, vai chegar, de pessoas falando que espiritualidade não existe, de que isso não é real, de que isso é um delírio coletivo. É importante que vocês entendam que, quando nós entramos nesses canais para tentar entender o que eles estavam pensando, para a gente se colocar no lugar, para saber o que a gente precisa melhorar, nós começamos a perceber que, na maioria dos casos, as pessoas simplesmente discordavam. Por que que você não acredita? Ah, não, eles não explicam o porquê eles não acreditam, eles só discordam. Isso é muito grave, porque se uma pessoa chega para você e te fala, olha, eu defendo essa ideia por causa disso, disso, disso e daquilo, e te convence, tudo bem. Se você ouvir um canal desse que espiritualidade não existe, você se convencer de verdade que isso é verdade, então o que a gente vai poder fazer? Nada. Só que o que a gente está querendo mostrar para vocês é na prática. Olhem para a vida de vocês, vejam como as coisas estão acontecendo, tirem a prova própria. A espiritualidade existe na vida de vocês? Existem coisas que acontecem que aparentemente não tem explicação, de intuição, essa questão de sincronia, vocês verem os princípios do universo agindo no dia a dia de vocês, de que tudo é consciência, da polaridade, de causa e efeito, de que assim como é acima é abaixo. Se vocês conseguirem perceber que isso existe, então vocês vão saber que é verdade. E quando chegar uma opinião de um canal desse discordando, vocês vão estar prontos. Vão falar, olha, não tem nenhuma objeção, não vou entrar nisso, não vou brigar, mas eu entendi que existe. Então nós estamos oferecendo para vocês essa oportunidade de se prepararem e de verem de que como as coisas acontecem de verdade. Isso é muito importante, tá bom? Nós estamos falando isso para vocês como amigos, de que oposição sempre haverá. Uma pessoa que não tem uma ideia formada, que ela não tem uma verdade que ela acredite, ela tomba com muita facilidade. Então ela acaba se deixando levar pelo que os outros pensam. Não se deixe levar. Crie sua opinião própria. Firma o pé no chão e fala, é isso que eu acredito por causa disso, 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 daquilo. Se a pessoa não te convencer do contrário, não tem por que você acreditar nela, tá bom? Seja quem for, tá? Bem, o conflito de interesses. Do momento que for desenvolvido o raciocínio questionador, as pessoas vão começar a perceber. Então, quando você começa a buscar espiritualidade, começa a questionar, começa a tentar entender, as pessoas vão perceber. E elas vão falar frases como, você mudou muito, eu preferia você como você era antes, você era mais legal. E se a pessoa, novamente, não tem o senso forte para poder preservar a busca dela, ela se deixa levar. Ela fala, nossa, é verdade, era mais legal, era melhor, era divertido. Aí ela tenta abandonar a vida atual para voltar na que ela tinha antes. Só que nós entendemos nessa altura de que a consciência, quando ela entra, ela não regride mais. Então, claro, você pode abandonar essa vida de espiritualidade e voltar para a vida que você tinha antes. Só que você vai ter consciência. Você vai para uma festa já sabendo das consequências. Você vai se submeter a um vício já sabendo das consequências. Então, sua mente não vai te deixar se enganar. É questão de tempo. Quando você começa a descobrir isso, gera um compromisso. Então tem que honrar esse compromisso. A gente pode procrastinar? Pode. A natureza espera de nós o quê? Que nós sejamos humanos. Nós podemos morrer sem sermos humanos? Podemos, na questão psicológica. Podemos procrastinar. Só que isso machuca, isso dói. Nós vivemos uma vida que não é nossa, em outras palavras. Na era tecnológica, a oposição ela é muito mais rápida e também é muito mais agressiva. Então, é por essas e outras razões que se o indivíduo não tiver elaborado uma opinião própria, ele vai se perder. Então entra no que falamos e repetimos. Oposição vai ter, principalmente nas redes sociais, em YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, sei lá. Então, desenvolvam as ideias próprias.
Saibam o que vocês acreditam, o que vocês estão buscando. Porque quando essa onda de tsunami de inverdade chegarem até vocês, vocês vão ficar de pé. Isso é muito importante. Diante de conflitos agressivos, a reação mais prudente é a neutra. Do contrário, a descarga emocional afetará todos em um ciclo vicioso de ódio e tristeza. Falamos isso para corroborar o que nós acabamos de dizer. Se a oposição vier e nós nos deixarmos levar pela oposição, né, por nós estarmos despreparados da nossa verdade, não nos envolvermos. Vamos brigar porque eles estão falando mal da espiritualidade, eles estão falando mal do que a gente está seguindo. Isso vai aumentar o problema, vai gerar mais confusão. Então, a posição mais prudente é a neutra. Se a pessoa vier falar pra você, por que isso não existe? Por que isso é bala, sei lá, você tá viajando na maionese? Você sabe qual é a sua verdade. Ele ainda não descobriu, ele ainda não sabe. Então como que ele vai entender o que você tá sentindo? Respeita. Viva a sua vida, seja feliz, eu tô bem do jeito que eu tô, a vida que segue. Né? Então tem que ter essa sobriedade. Porque se a gente se deixar envolver pela vibração, nós também estaremos sujeitos às consequências, tá bom? Sejas quem és, sabendo. Então, bem, essa frase é de Píndaro. Nós colocamos as referências, porque é importante em alguns casos, né? Para que a insegurança diminua, precisamos ter consciência do caminho que estamos seguindo. Oposição sempre haverá. Mas saber o que está defendendo torna esse processo menos difícil. Então lembrem-se, o que nós estamos defendendo? O que nós estamos buscando? Vamos buscar provas dentro de nós para que nós acreditemos na nossa verdade. Lembre-se que o único caminho verdadeiro é o caminho de dentro, sempre para dentro. A opinião dos outros, a opinião dos outros. Olhe para dentro de você, o que você está sentindo. É prudente que saibamos onde a oposição nos levará. Caso seja em um aprimoramento, então demos ouvidos. Mas se for um raciocínio vicioso que visa discórdia, ele vai se tornar um obstáculo. Então, novamente, quando o outro for te contar alguma coisa, primeiramente ouça, né? Vamos ouvir. Pode contar o que você acredita. A espiritualidade não existe. Por quê? Porque eu vi num tal canal, que não sei o quê. Tá, mas o que a pessoa o que você realmente entendeu disso que você tá falando? Aí espero que a pessoa vai falar. Se você vê que ela gagueja, que ela não tem uma opinião que te convença, você vai ver que é um ciclo vicioso. Aquilo não leva a lugar nenhum, então não merece atenção. Fala pra pessoa, olha, você estudou sobre espiritualidade? Você já viu? Eu nunca vi, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Então, vamos fazer o seguinte, para preservar a nossa amizade, eu te respeito, você me respeita, fim da história. Acabou, né? Então, assim, se envolver com o problema não vai resolvê-lo, vai intensificá-lo. Então esse vídeo de hoje, ele tá sendo mais um papo entre amigos, né? Um conselho dessa vibração que já está entre nós, que ela vai começar a ficar maior. Então lembrem-se, fiquem firmes. Lembrem-se do que vocês acreditam, do que vocês estão buscando. Lembrem-se disso. Se vocês precisarem, nós estamos aqui nos comentários, ok? Agradecemos a vocês por assistirem, por existirem. Amamos vocês. Até a próxima.